Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, por estarmos na Tua presença. Te agradeço, Espírito Santo, porque desde cedo o Senhor tem tocado o nosso coração para abrirmos a vontade de Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria mais um dia na presença do Senhor, nessa sexta-feira que dedicamos a Nossa Senhora. E nas leituras que a igreja nos traz hoje, as leituras estão no livro a primeira leitura no livro de Atos 13, de 26 ao 33, o Salmo é o Salmo 2, e o Evangelho é o de João 14, de 1 a 6. E o Espírito Santo nos traz hoje no coração, com essas leituras maravilhosas. E eu recomendo e aconselho mesmo que cada um busque as leituras do Senhor, mesmo que não seja para fazer uma meditação, mas crie o hábito de ler. Pelo menos a leitura do dia, ela nos leva a aprofundar mais na fé, na intimidade com Deus. E Deus hoje, com essas leituras, Ele nos confirma. Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas e isso nós precisamos crer. Talvez eu esteja entendendo errado o que Deus quer de mim. Ou então no tempo errado. Talvez eu queira no meu tempo, o que eu quero no meu tempo. Mas com Deus, tudo que o eu vier primeiro, provavelmente não vai estar conforme a vontade de Deus. A promessa de Deus, ela sempre vai envolver a unidade que Ele trouxe, o cuidado com a criação que Ele nos trouxe. Olha só o que a leitura de hoje nos faz. São Paulo, como ontem, né? Ele estava em Antioquia, na sinagoga, falando, é uma continuação deste momento, né? Ele ainda está na sinagoga falando, e ele diz que o povo de Jerusalém, o povo que recebeu o Filho de Deus, não reconheceu. Sentenciaram, crucificaram, mataram, né? E isso tudo para que se cumprisse a palavra de Deus, de que viria o Messias, ele seria julgado e morto, mas que ele ressuscitaria. Este povo, que era para receber Jesus, pediu a morte desse inocente. Mas Jesus, em obediência à vontade de Deus, olha como não é fácil a gente se submeter à vontade de Deus, mas a promessa dele se cumpre neste momento em que tudo aconteceu para que se cumprisse a ressurreição, a salvação. E como é maravilhoso a gente entender que na nossa vida também passaremos por aflições, julgamentos, dores, cruzes, mas para que disso tudo Deus tire algo muito maior, que aí é trazido para nós como a ressurreição. Que coisa mais maravilhosa pensarmos nisso, né? Então, Paulo então anuncia para aqueles ali que estavam ouvindo ele em Antioquia, como é forte a fé daquele povo em Antioquia. Ele vai dizer: Deus tem cumprido suas promessas diante de nós. Levantando Jesus, ele cumpriu sua promessa. Então, ele estava ali falando para judeus e gentios, mas especialmente aqueles que conheciam as profecias, né, que Deus mandou através dos profetas. Então, ali ele estava dizendo que Deus cumpre o que ele promete. E aqui a própria leitura vai lembrar o que também nós vamos ver no Salmo, que Deus diz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Ah, meu irmão, minha irmã,
É Deus falando hoje para mim e para você. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Naquele momento da ressurreição, ali está a nossa conversão. Porque na ressurreição muitos creram. Talvez seja um convite a cada um de nós pedirmos a Deus a nossa verdadeira conversão. Porque é Deus cumprindo a promessa, hoje te gerei. Então, para Paulo, a ressurreição revela como Deus é amoroso conosco, porque Ele cumpre suas promessas, Ele revela seu amor, mandando o seu Filho, Ele revela seu amor em toda a criação. Como isso é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por essa leitura, por essa reflexão. O amor de Deus é tão grande que Ele nos constrange. Muitas vezes a gente sente até vergonha da nossa pequenez e do tamanho do amor de Deus, do cuidado dele. E que nós possamos então ter intimidade com Deus, através da oração, através das nossas súplicas, através do nosso relacionamento com aqueles que tiveram uma vida santa. Porque esse é o caminho. É o caminho. A vida em santidade, o exemplo daqueles que tiveram uma vida em santidade nos mostra o caminho, que nós vamos falar aqui no Evangelho. O Salmo vai nos dizer a mesma coisa, porque a primeira leitura, São Paulo cita esse Salmo, né? Tu és meu filho e hoje te gerei. Olha a promessa de Deus dizendo, hoje te gerei, você é meu filho. Que lindo, né, gente? E Ele quis que fosse Nossa Senhora, aquela que trouxesse Jesus, que ia trazer Jesus para nós. Escolhida, amada, separada, cuidada, para ser nossa mãe, porque Jesus nos entregou como filhos dela na cruz, ali na pessoa de João. Que lindo, que lindo. E aí, esse salmo é um salmo que anuncia o reinado do Messias. Felizes todos aqueles que nele confiam. Aqui não está dizendo felizes todos aqueles que entendem. Não, nele confiam. Deus está nos dizendo, meu filho, você não precisa entender, você precisa confiar. Deus falou isso com Adão e Eva. Você só precisa confiar que tudo aqui é seu, menos o mistério. Mas a ganância do homem abriu a porta para o pecado. Então voltemos nosso coração para o que o Espírito Santo nos fala hoje. Deus cumpre suas promessas. Que nós podemos confiar que Deus cumpre suas promessas. O Evangelho, então, ele vai nos dizer, o Evangelho lá em João, que Jesus é o único caminho. É Jesus mesmo falando com a gente. Não se perturbe o vosso coração. Gente, temos duas frases tão marcantes aqui hoje. A primeira delas, tu és meu filho e hoje te gerei. Toma posse dessa palavra. E a segunda é essa, não se perturbe vosso coração. Tudo que te perturba, meu irmão, não é inspiração de Deus. A inspiração de Deus nos dá paz, a presença do Espírito Santo nos dá paz. Se estamos agitados, precisamos pensar nossas atitudes. Se você está recebendo um convite para ir num lugar e seu coração está ali, aflito, não vá, abra mão. Mas entenda que Deus, Ele tem promessa para a sua vida. Glória a Deus. E Jesus então diz, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Ai, meu Deus, coisa mais linda. E eu vou te preparar um lugar. Eu vou voltar e te tomarei para mim e te colocarei nessa morada. Ai, gente, olha a promessa de Deus.
Ele não só mandou seu Filho como sacrifício para nossa salvação, como Ele ainda nos prometeu que nossa morada junto dele estaria sendo preparada. Ai, gente, que a nossa vida hoje seja um espelho do que queremos viver no céu. Eu não posso querer viver o paraíso, sendo que aqui na terra eu estou tomando escolhas infernais. Se eu quero andar com Jesus no céu, eu preciso andar com Ele aqui, que foi onde Ele nos colocou para nos preparar para o céu. Glória a Deus. E Ele ainda vai continuar dizendo, né? E aí Tomé pergunta, como conhecer este caminho? Porque Jesus estava dizendo que ia preparar o caminho. E Tomé, mas como nós vamos conhecer esse caminho? E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus que nos entrega ao Pai. Mas para chegarmos até Ele, precisamos ter uma vida de santidade. E nós pedimos Nossa Senhora, que é aquela que apontou o caminho para tantos. Hoje ela também nos aponta o caminho. Meu filhinho, siga aquele filho que Deus me usou para trazer ele ao mundo. É Nossa Senhora que sabe o que agrada seu filho e ela quer nos ensinar. Porque ela é um exemplo, ela trouxe ele como alguém que foi escolhida por Deus por vários motivos que nossa humanidade talvez não alcance. Mas nós precisamos confiar que se Deus escolheu Nossa Senhora, Maria, os santos e todos aqueles que estão envolvidos nessas histórias, se Ele escolheu que Jesus viesse nesse meio, é porque essas pessoas são importantes para nós, para nos apontar o caminho que é Jesus. Porque Ele traz a verdade e nenhuma verdade ficará obscura quando a luz entrar. Toda mentira será revelada quando a luz entrar na sua vida. Nossa! E que experiência! E que experiência! Clame a Deus pela experiência da luz que revela todo o mal que há na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque é a verdade que vai nos trazer a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele nos espera. É Ele que prepara a nossa morada. E que a nossa experiência aqui na Terra seja uma experiência que nos leve a Deus. Que nos prepare para andar neste caminho já aqui na Terra. Porque não andaremos nesse caminho se não tomarmos escolhas diferentes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Deus, meu irmão, que palavra essa de hoje, que convite. Obrigada, meu Deus. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. A Senhora é aquela que pisa na cabeça da serpente. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.